Hoje vamos direto para a palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Esse é um daqueles temas profundos que muitas pessoas evitam falar, mas que é extremamente necessário. Então, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura tão séria e impactante. Está escrito assim: Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e todos os dias se deleitava em esplendoroso banquete. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de úlceras, que se encontrava à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno em tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que toque a ponta do seu dedo na minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui este está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem hoje lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te suplico que mande alguém à minha casa paterna, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dentre dos mortos ressuscite. Irmãos, quero tratar com vocês sobre a dura realidade do inferno. Há uma coisa notável nessa passagem que acabamos de ler. Ela é fácil de entender. Vocês podem discordar dessa passagem, podem negar a verdade dessa passagem, pode desprezar o ensino dessa passagem, mas uma coisa você não pode jamais admitir, é que esta passagem, ela não seja clara. É absolutamente clara. E a verdade essencial que esta passagem traz é que a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Claro que há muitas especulações sobre a morte e sobre tudo o que acontece depois da morte, sobre tudo o que acontece além da sepultura. Há muitas pessoas que recorrem aos médiuns para buscar esclarecimentos acerca do estado das pessoas que morreram, onde estão, como estão. Nesse contexto, Jesus ele abre as cortinas, levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte, o céu ou o inferno. Esta palavra, portanto, fala de dois homens, o rico e o Lázaro. A palavra está dividida em dois atos. O primeiro ato, o que acontece do lado de cada sepultura, e o segundo ato, o que acontece do outro lado da sepultura. Essa passagem nos oferece três contrastes: contraste na vida, contraste na morte e contraste na eternidade. Na vida, o rico e o pobre; na morte, o executado e o indigente, talvez sem sepultamento; na eternidade, um no céu e o outro no inferno. Gostaria que acompanhassem comigo este primeiro ato, o que acontece deste lado da sepultura. Vamos olhar, em primeiro lugar, o rico. Observem comigo, e vocês podem repetir comigo o versículo 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e que todos os dias se deleitava em esplendoroso banquete. Prestem atenção à intensidade da fala de Jesus. Vestia-se de púrpura, que era uma veste caríssima, pois púrpura era uma tintura obtida de um molusco do fundo do mar, com um preço exorbitante. Somente os senadores e grandes líderes de Roma podiam usar roupas de púrpura. Este homem vestia-se de púrpura e de linho fino, andava na moda cara. O texto diz que ele se deleitava em esplendoroso banquete todos os dias, não em alguns dias, nem em ocasiões especiais, mas todos os dias. Observe comigo que a vida deste homem era uma vida de luxo e festa, mas a Bíblia não o acusa de crimes. Não há acusações de que ele era um criminoso, um corrupto, um ladrão ou assassino. Ele era simplesmente rico, e o seu problema não era a riqueza em si, mas o amor excessivo pelo dinheiro. Seu problema não era a riqueza, mas era a riqueza com
o seu próprio Deus. O problema dele não era o dinheiro, mas o dinheiro como o seu Deus. Ele era o centro do universo, vivia para si, usava tudo para o seu próprio bem. Mas um dia a morte arrancou do copo da alegria de seus dedos, cheios de anéis. A doença chegou, a morte veio sem avisar e ele morreu. E que funeral! Quantos discursos e elogios, quantas flores, quantas coisas lindas foram ditas. E imagino que até o momento em que o corpo desce à sepultura, todos dizem: agora ele descansou. Mas não se esqueça, esta é apenas uma parte da história, há muito mais além da sepultura. Mas vamos ver o outro quadro. Confiaram comigo. Confira aí o versículo 20 e 21. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de úlceras, que se encontrava à porta daquele que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Observe que esse mendigo ele é descrito de 4 maneiras para retratar sua miséria. Primeiro, ele era mendigo. Segundo, ele estava com fome. Terceiro, ele era coberto de úlceras. E quarto, os cães vinham lamber as suas úlceras. Não há forma mais triste de descrever um quadro do que esse. Um mendigo faminto, vendo o rico comer, desejando as migalhas que caíam da sua mesa, coberto de feridas, e a sua única companhia eram os cães que vinham lamber-lhe as úlceras. Observe também que, curiosamente, Jesus não nos informa se ele foi sepultado. Se vocês conhecem bem a realidade dos cães daquela época, muito provavelmente eles eram seus agentes funerários e os cães foram sua própria sepultura. Talvez, diante de um cenário como esse, vocês torçam o nariz, sintam náuseas, mas lembre-se, esta é apenas uma parte da história. Há muito mais depois da sepultura. Vamos ver o outro lado. O que acontece do lado de lá da sepultura? Do lado de cá, um era extremamente rico, o outro era extremamente pobre. Do lado de cá, um banqueteava todos os dias e o outro passava fome todos os dias. Do lado de cá, um vestia-se de linho fino e o outro de trapos. Mas preste atenção a certas diferenças na vida de um ser humano. As roupas, a casa em que mora, o cardápio da sua mesa, os anéis dos seus dedos, a posição social. Não se pode medir um homem ou uma mulher pela casa que ela mora, pelas roupas que elas vestem, pela comida que come, ou pelas joias que usa, ou pela ostentação que possui. Observe comigo o Lázaro, agora do lado de lá da sepultura. Quando Jesus levanta a cortina e nos mostra o outro lado, há uma inversão brutal da realidade. Veja comigo o versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olhe que coisa chocante. O mendigo ele morreu. E o texto diz que os anjos, não apenas um anjo, mas um cortejo de anjos levaram seu corpo. Não seu corpo, mas a sua alma. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Seu corpo é feito de pó e para o pó vai voltar, mas a sua alma ou o sopro de Deus em você não morre. A Bíblia em Hebreus diz: quando um crente morre, sua alma é aperfeiçoada e entra na glória. E aqui os anjos levam sua alma para o seio de Abraão, uma linguagem para representar a bem-aventurança eterna no céu. Observem por que o mendigo foi para o céu. Não é porque ele era pobre, porque passava fome, ou porque tinha doenças, ou porque os cães eram seus amigos mais chegados. É claro que esta é uma parábola de Jesus, querendo nos dar um ensinamento. Porque o nome Lázaro significa Deus é o nosso auxílio, ou seja, Deus é o meu auxílio. Esse é o significado do nome Lázaro. O simples fato de seu nome já representa para nós em quem ele confiava, apesar das tragédias que se abateram sobre ele. Porque algumas pessoas boas, se vocês são crentes, podem ser um pouco doentes, podem ser pobres, pode passar privações, mas Jesus, neste contraste brutal, quis mostrar que, embora a realidade aqui seja a pior, isso não interfere na salvação, porque a salvação depende de quem de em quem eu possa confiar. Lázaro vai para o céu na parábola porque Deus é o auxílio dele. O rico tem tudo, menos Deus. Do lado de cada sepultura, quem não tem Deus tem dinheiro, mesas fartas, vestes caras, anéis nos dedos, luxo, requinte, parece que está muito bem. Entretanto, a Escritura diz que quando Abraão levou Lázaro para o seu seio, ele imediatamente esqueceu seus andrajos, esqueceu suas fomes, seus cães, suas úlceras. Imediatamente ao chegar ao céu, ele havia sido consolado. O céu esqueceu os sofrimentos e o rico que o deixou na miséria
tudo isso acaba e é consolado. Vamos ver o outro lado. Observa comigo o versículo 22. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe que o corpo do homem não está no inferno, está sepultado. O homem não é matéria. Perdão, o homem não é só matéria. Esta história não acabou. Vamos entender outra coisa. Quem morre salvo, do outro lado da sepultura, está salvo. Quem morre perdido, do outro lado da sepultura, está perdido. A morte não muda o destino de uma pessoa. A hora de se preparar não é depois. Não adianta fazer missa do sétimo dia, em 30 dias, encomendar serviços. Isso tudo não resolve. É aqui e agora, do lado de cada sepultura. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Observe que o rico, que viveu sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava na penitenciária do universo, uma prisão perpétua, sem chance de morrer, pois agora não se morre mais. E uma das coisas que o homem mais gostaria depois de morrer é a morte. Quando ele está lá no inferno, ele queria morrer. Sabe por que uma pessoa comete suicídio? Porque num dado momento ela perde a capacidade de gerenciamento da sua lucidez, e está sofrendo tanto, seja fisicamente ou emocionalmente, que pensa que tirar a própria vida dela é a solução. Mas a morte não resolve, ela só foge do juízo. O grande drama para quem vai estar no inferno é que a morte não os alcançará mais. Será bem-aventurada, bem-aventurança eterna ou condenação eterna. E se vocês perceberem uma das coisas que precisamos à luz desse texto, é o seguinte: quando um homem e uma mulher quebram uma lei da natureza, ela sofre as consequências imediatamente. Mas nem sempre, quando você viola uma lei espiritual, você irá sofrer consequências na hora. Deus não escala um anjo para te bater na cabeça toda vez que você pecar. Deus dá corda. De repente, o homem chega a pensar que o pecado compensa, que o pecado é vantajoso. De repente, ele descobre que há muitas coisas boas que o pecado lhe oferece: banquete, diversões, prazeres. Mas o grande drama é que o homem se esquece de que um dia ele vai morrer e que depois da morte o juízo não tem escapatória. O homem rico não despertou santo. A morte não transformou um pecador em santo. Gostaria que vocês olhassem comigo algumas coisas. Primeiro, a posição de um homem diante dos homens nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Há muitos homens famosos, aplaudidos, condecorados, reconhecidos, elogiados, enaltecidos, colocados no topo da pirâmide. Mas aquilo que o homem é diante dos homens não significa necessariamente que ele é diante de Deus. Segundo, a morte vem para todas as pessoas. Alguém já disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Sempre o rico tem que ir para o túmulo, o jovem, a criança e todos, na verdade, vão para o túmulo. Terceiro, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Irmãos, isto é verdade e é bíblico. A esperança para nós é por isso que um crente pode dizer: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. É por isso que o crente pode ser bem-aventurado. Aqueles que dormem no Senhor para descansar de suas fadigas e suas obras os acompanham. Quarta verdade é que o texto nos mostra: as pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. Se vocês olharem para essa parábola, este homem rico fez toda a provisão para o corpo: vestes, banquetes, prazeres, tudo para o corpo, mas nada para a sua alma. Agora, presta atenção. Se o culto ao dinheiro, ao Deus dinheiro, este ídolo pagão, Mamão, ele exige toda a atenção total, dedicação exclusiva e domina as pessoas. Ele oferece prazeres, diversões, coisas lindas, ricas, luxuosas, requintadas, mas ele não faz se você não investir em sua vida espiritual. E as pessoas que só investiram no terreno físico, no corpo, ao morrerem, perceberão que não fizeram investimento espiritual, podem estar no inferno. Elas perceberão tarde demais a importância de investir na vida espiritual da alma. E ele está preocupado com os irmãos dele, porque não se preocupou em tempo oportuno. Quinta missão aqui, a priori, ainda assumiu os milagres. Não, os milagres não ajudam as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus, porque ele manda para a casa do Pai. Olha só, que Lázaro, que já morreu, que está no céu, viesse para a terra para comunicar com seus irmãos. E Jesus Cristo disse que eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com eles, eles irão se arrepender.
Observe que Jesus não favorece a tese de demanda. Lázaro já morreu. Para alguém aparecer, irmãos, o que teria que acontecer? Aparecer, ressuscitar. Ou seja, está combatendo a tese do espiritismo. Não tem esse negócio de morto aparecer e dar uma mensagem. É outro personagem ali, chamado demônio. Porque para um morto aparecer e dar uma mensagem, tem que ressuscitar. Presta atenção nisso. Neste mundo tão místico que estamos, se alguém quer ouvir a voz de Deus, tem que ouvir de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Claro, irmãos, que a doutrina do inferno não é popular não é popular. Se o diagnóstico fosse não existe um lugar, não teria tanto russo. Alguns chegaram a dizer que o homem é apenas um aglomerado acidental de átomos. Morreu, acabou. Desempenho, acabou. Mas esse texto diz que não é o inferno aqui mesmo. Desculpa. Se o inferno fosse aqui, a vida seria muito injusta. Tem gente que vive uma vida de esplendor e outras na miséria. Olhando para alguns políticos de Brasília que gastam 30 mil reais em uma garrafa de vinho, vocês não ficam chocados? Temos muitos cidadãos brasileiros que nunca viram 30 mil reais na vida. E uma pessoa vai lá e gasta 30 mil reais em uma garrafa de vinho. Isso é um absurdo. Então, se nós formos olhar, existe uma questão muito importante. Se a gente for ver, a vida aqui seria muito injusto se não houvesse inferno. Acho que seja justo se não tivesse inferno. A vida seria muito injusto. O inferno é uma reivindicação necessária da justiça divina, porque o que o homem semear também colherá. Se a justiça não for feita aqui, muitas vezes não é, certamente o será no tribunal de Deus. O inferno é uma reivindicação necessária da justiça divina. Pois bem, queridos, o inferno não só existe, mas ele é uma necessidade moral. Porque, embora muitos cometam delitos, crimes, transgressões, pecados e ainda assim sejam tidos por heróis ou beneméritos e escapem das leis, escapam dos tribunais, mas jamais poderão escapar da justiça e do tribunal de Deus. O sofrimento do inferno. Como é que vocês acham que vai ser o inferno, o sofrimento do inferno? A Bíblia diz que Deus é a fonte da vida, que ter comunhão com Deus é a essência da vida, na presença de Deus, que tem plenitude de alegria. Então, saber o que vai ser o inferno, ser banido para sempre da presença de Deus, essa é a dura realidade do inferno, banido para sempre. E a Escritura, então, vai descrever o inferno da seguinte maneira: Isaías 57:21 diz que não há paz para o ímpio. Lá em Daniel 12:2 diz que serão despertados para vergonha e outros para tormento e desprezo eterno. Em Marcos 9:48 diz que o inferno é onde não morre o verme e o fogo nunca se apaga. Em Mateus 13:42 diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 22:13 serão lançados nas trevas exteriores. Então, e Apocalipse 14, versículo 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Então, uma Bíblia aberta no texto, vamos ver algumas coisas que o inferno é mais uma imagem do inferno. Primeiro, observe comigo o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Alguns querem amaciar isso, dar uma ideia mais leve. É um testamento aqui, figurado, que não é bem assim, que não é literal, mas é melhor não arriscar. Não vai que Jesus esteja falando em geral. Mesmo que ele quisesse que não fosse, teria dito, o inferno é um lugar de que tomem, irmãos. Alguns querem amaciar isso, dar uma ideia mais leve, é um testamento aqui, é um figurado, que não é bem assim, que não é literal, mas é melhor não arriscar, meus queridos irmãos. O inferno é sim um lugar real, senão Jesus não teria falado dele diversas vezes. Então, é melhor não arriscar.